Toda vez que olhamos para o relato em que Pedro nega Jesus, a gente fica, nossa, mas como Pedro foi capaz de negar Jesus? Ele era um discípulo. Então esse vídeo foi feito para nós refletirmos mais na palavra. Fica aí até o final. Provavelmente você já conhece essa história em que Pedro nega Jesus, mas hoje a gente vai dar só uma relembradinha aqui para depois a gente começar mesmo o vídeo. Aquela era a última noite de Jesus com seus discípulos. E aconteceu uma ceia em que Jesus tinha dado seus discursos e aconteceu coisas bem importantes ali. Depois eles foram para o Monte das Oliveiras e ficaram em oração. E mal eles sabiam que Jesus logo seria preso. E caminho a Getsemane, onde aconteceria aquela oração de Jesus, Jesus tinha falado aos seus discípulos que, de acordo com as Escrituras, todos os abandonariam. Porém, Pedro falou que, por mais que todos te abandonem, Jesus, eu não te abandonarei. E Jesus disse: esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro continuou insistindo. Então, em Getsemane, Jesus tinha sido traído por Judas e ia ser preso. E todos os discípulos fugiram, mas Pedro ficava seguindo Jesus de longe. Jesus estava sendo interrogado e Pedro estava ali fora em um pátio, se aquecendo com fogo junto de algumas pessoas. E uma criada perguntou para Pedro: não era você que estava junto com Jesus? E Pedro disse que nem sequer sabia de quem ela estava falando. Então, essa foi a primeira negação de Pedro. Mais tarde, outra criada tinha falado que Pedro era quem estava com Jesus. E Pedro negou de novo, dizendo que não sabia quem era ele. E mais tarde, mais algumas pessoas suspeitaram de Pedro e disseram que ele era um deles pelo sotaque galileu. E Pedro negou novamente. E nesse momento, o galo cantou. E Jesus olhou para Pedro e Pedro se lembrou do que Jesus tinha falado com ele. E ele começou a chorar amargamente. E é impressionante como olhamos para esse relato e ficamos pensando: nossa, como Pedro, um discípulo, foi capaz de fazer isso com Jesus? Mas Pedro era um homem de altos e baixos e ele também tinha dificuldade dele. E muitas vezes nós mesmos negamos a Jesus com as nossas atitudes. Será que aquela mentirinha que a gente contou convém? Será que aquele objeto que a gente roubou convém? Será que aquele julgamento que você fez te convém? E é muitas vezes que eu e você, a gente olha isso e, nossa, como Pedro foi capaz de negar Jesus, mas muitas vezes negamos a Jesus com nossos próprios atos. E isso faz para nos refletirmos sobre isso. E essa história nos reflete também de como, por mais ele sendo um discípulo, ele também tinha dificuldades dele. Ele não era perfeito, ele tinha as coisas erradas que ele fazia. E isso também nos mostra de como Jesus tem um amor por nós. Por mais que Pedro tinha negado ele, logo depois disso, Pedro ia voltar e ia anunciar, seguir a Jesus e fazer as coisas boas também. Então, Jesus te ama também. Não se esqueça disso. E esse vídeo foi feito para refletirmos sobre os nossos atos, sobre as coisas que a gente faz, porque por mais que Pedro tenha sido um discípulo, ele também teve os momentos de altos e baixos dele. E também temos os nossos momentos de alto e baixo. Mas esse vídeo foi feito para refletirmos sobre nossos atos e para pararmos para pensar se aquilo que a gente faz convém com o que nós acreditamos. Então esse vídeo foi feito para refletirmos. Eu espero que eu possa ajudar você com alguma coisa. E se você está passando por alguma coisa, por algum problema, algum momento difícil, converse com Deus, ore, separe o momento, leia a palavra do Senhor. Isso vai te ajudar bastante. Um beijo. Se você puder curtir, comentar aí, ou mandar um vídeo para alguém, eu agradeço. Um beijo para vocês. Deus abençoe a semana de vocês.